Olá, seja bem-vindo a esse canal, sou o professor Carlos. Nesse vídeo trago aqui a solução de mais um problema de física da prova do vestibular do ESB do ano 2025. Bom, essa questão aqui é uma questão, na verdade, de matemática, eu diria, né? Na parte de física, mas é uma questão de matemática. Ela trata aí do seguinte, né? De uma questão anterior, enunciado da questão anterior, que fala aí de dois carros que se movem em movimentos retilíneo e retilíneo uniformemente variado, né? Onde você tem dois carros, o carro Y e o carro X. O carro Y é um carro que parte do repouso com aceleração, certo? O Y é um carro que acelera com 2 metros por segundo quadrado. A aceleração do carro Y é essa. E o carro X é um carro que se move com velocidade constante. Tem velocidade constante de 72 km por hora. Só precisamos disso para responder esse problema, né? Então, se o carro Y ele acelera, logo então a gente vai ter a seguinte situação. A distância percorrida por esse carro Y, ela é proporcional ao fator de tempo quadrado, né? Porque ele vai ter aceleração. Acelera e o deslocamento para um movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que obedece àquela equação. O pessoal lembra aí de sorvete, uma coisa assim. S igual a S0 mais V0 vezes T mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que no caso do movimento do carro Y, como foi dito ali, ele parte do repouso, então esse termo aqui não é relevante, e ele parte também de uma posição inicial que a gente pode desprezar, né? De modo que a distância percorrida fica sendo a posição em função do tempo. Logo, a distância é sempre proporcional ao tempo, acerca de um fator que é a aceleração, né? Portanto, o gráfico que vai dizer aqui, definir qual é que é a distância percorrida pelo móvel Y em função do tempo, é aquele que respeitar essa lógica matemática aqui, essa lei. Ou seja, o deslocamento tem que ser proporcional ao tempo ao quadrado, por um fator de aceleração, né? Lembrando aqui que o que faz isso aqui é uma parábola. É uma parábola. Escrevi parábola aqui com 2 acentos. É uma parábola. Enfim. E os gráficos que tem parábola aqui são dois, né? Você tem parábola na letra A, que é essa daqui, e você tem parábola também na letra E, que é essa daqui, né? Aí, para a gente definir qual das duas opções é a certa, basta olhar para a aceleração, né? Que é o fator que multiplica o tempo ao quadrado. A aceleração é um número maior que zero. É 2, né? 2 positivo. Maior que zero. Então, a parábola tem que ser voltada para cima. Então, aqui a gente tem A positivo. Portanto, é a letra A, a resposta. Só por curiosidade, esse daqui é um gráfico que tem aceleração zero. Portanto, a gente tem aqui velocidade constante, né? Esse aqui caberia bem, velocidade constante, caberia bem para o movimento do corpo X, lá do problema, né? Esse gráfico aqui é um gráfico que tem aceleração zero também, você não tem curva, e você tem a velocidade constante, só que a velocidade nesse caso é menor que zero, né? Por isso o gráfico tem essa curva decrescente, né? A distância diminui com o passar do tempo, a velocidade é negativa. Esse daqui é um gráfico que você tem aceleração nula e velocidade nula também. Velocidade igual a zero. A distância em função do tempo é a mesma sempre, né? Se o corpo está, por exemplo, numa posição, é essa posição sempre. Só o tempo evolui. A distância que é constante aqui. E aqui nesse gráfico você tem uma parábola também, né? O A é menor que zero. Tá? Então, você tem essa queda, né? Um movimento parabólico em queda aí, nesse caso. A distância, quero dizer, não é um movimento parabólico. A distância em função do tempo é uma curva parabólica. Legal? Bom, então é isso. Simples, né? Só que é um problema matemático, na verdade. Né? Pois é. Então, esse foi mais um vídeo. Agradeço a você pela sua atenção. Peço que se inscreva nesse canal para mais vídeos como esse. E